Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Gênesis no capítulo 28, 29 e 30. Na leitura anterior, no capítulo 25, nós vemos uma lista de descendentes de Abraão a partir das concubinas, Quetura e Agar, e também a partir da sua esposa Sara, focando principalmente o nascimento de Jacó e Esaú, filhos de Rebeca e de Isaque. No capítulo 26, nós vemos Isaque tendo conflitos com os filisteus na terra de Gerar e até mesmo receando dizer que Rebeca era sua esposa. No capítulo 27, nós temos um terrível conflito, uma crise familiar que se estabelece a partir do momento em que Jacó engana seu pai e o seu irmão no momento de receber a bênção da primogenitura. Ele que fora aconselhado para assim fazê-lo pela sua própria mãe, Rebeca. Então se estabelece a divisão da família e o ódio de Esaú, que deseja matar a Jacó. E o capítulo 28, então, de hoje, é o capítulo que mostra o início de como se dá essa fuga de Jacó em direção à terra de Labão, o seu tio. No capítulo 28, então, Isaac aconselha a Jacó a ir para a casa, então, do irmão de Rebeca. E assim ele o faz, também o abençoando nessa jornada, dizendo que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Então, a mesma bênção que Deus deu a Abraão, que Deus deu a Isaque, Jacó também estava transferindo ao seu descendente, que era Jacó. Nesse ínterim também, um parênteses, a gente percebe que Esaú, talvez tentando remediar os seus erros, porque ele havia casado com duas mulheres hetéias, que desagradou e muito ao seu pai e à sua mãe, ele resolve também se casar com uma descendente de Abraão por parte de Ismael, uma tentativa, talvez, de melhorar a sua situação junto ao seu pai. Mas, no entanto, Jacó foi orientado a se casar com alguém que fosse da sua parentela. E nesse início de jornada, Jacó, então, ele para num local para repousar, coloca uma pedra como travesseiro e tem uma visão de uma escada onde anjos sobem e descem. E nessa visão, Deus fala com ele e também promete acerca da sua descendência, que ela seria grandiosa sobre a terra e que seria uma descendência que abençoaria as nações da terra. E o próprio Jacó, tendo essa visão, ele chamou aquele local de Betel, que é casa de Deus, Beit El, El de Elohim. E então esse local se tornou um local especial, um local sagrado, chamado então casa de Deus. O próprio Jacó ele diz assim: quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E fez também um pacto com Deus, de tudo que ele receberia, ele daria o dízimo, daria o 10%. Algo importante a dizer, né, que muitos reduzem o dízimo apenas à condição da lei, né, uma lei de Moisés, mas o dízimo é anterior à lei, anterior a Moisés. Era um costume dos povos antigos também. Abraão ele deu o dízimo a Melquisedeque. Jacó prometeu dar o dízimo a Deus também daquilo que ele receberia. Então o que nós podemos perceber é que o dízimo é uma prática que envolve generosidade e envolve também fidelidade, né? Um parâmetro para que a gente possa se organizar e possa partilhar aquilo que nós temos em relação à obra de Deus, em relação às pessoas também, né? Porque o dízimo ele não é apenas para construir catedrais, construir obras, algumas estruturas, mas principalmente para que a gente possa abençoar pessoas, né? No capítulo 29, nós vemos então o encontro amoroso, né, romântico de Jacó com Raquel.
a semelhança do que aconteceu com Isaac, né, em que Eliezer foi até a casa de Labão e encontrou Rebeca e ofereceu o dote para que Rebeca pudesse então ir com ele até Isaac. Nós vemos Jacó também indo até a casa de Labão, e na região em que estava ali a família de Labão, conversando com outras pessoas que estavam ali com seus rebanhos, ele então identificou, né, Raquel, que era a sua prima. E quando Raquel se aproximou de uma forma toda máscula, heróica, Jacó ele arrasta a pedra que estava fechando o poço, né, para que os rebanhos pudessem então se dessedentar. Aquele Jacó fraquinho, né, que o próprio Isaac não tinha muita confiança, ele acreditava mais em Esaú por ser uma pessoa do campo, um caçador, né, aquele Jacó mostrou toda a sua masculinidade ali no momento em que Raquel estava ali presente, né? O que não faz o amor, né? E então aí nós temos a declaração de Jacó para Raquel, né, que a beija, né, e diz que ele era quem ele era, né? Aquele momento foi um momento de paixão, de amor, né, imediato, né, em relação à própria Raquel. Jacó amava Raquel, né? Em outra parte do texto nós percebemos isso também, né? Apesar do texto ser tão reduzido, a gente percebe esse relacionamento amoroso. Então, Jacó, juntamente com Labão, estabelecem os termos, né, de como será o casamento. Jacó então não tem nada, então ele vai trabalhar 7 anos, e esse vai ser o dote para que ele possa se casar com Raquel. E assim ele faz, trabalha 7 anos, e no momento em que vai se casar, ele é enganado por Labão, que lhe dá a Lia. E, claro, a gente pode perguntar como é que Jacó poderia chegar e se deitar com Lia e ser enganado dessa forma. É porque naquele momento também as pessoas usavam véu. No casamento, certamente ela não tirou o véu na hora de entrar na sua câmara de núpcias e acabou enganando o próprio Jacó, que percebeu isso só no dia seguinte. Foi reclamar com Labão e Labão então disse: não, não é possível dar primeiro a mais nova em detrimento da mais velha. Aqui tem um aspecto que é curioso, que é muito interessante nessa história, que afinal de contas, né, da mesma forma que Jacó enganou seu pai em relação à primogenitura, que o mais novo pegou a primogenitura, Labão também engana Jacó em relação à primogenitura da sua filha, né? Entrega a primogênita ao invés de entregar a mais nova. Agora, tem outro aspecto que às vezes foge ao texto, né? Então, o novo trato foi feito. Então, se Jacó quisesse casar com Raquel, teria que trabalhar mais 7 anos. Só que a gente, às vezes, numa leitura meio distraída, acredita que ele teve que trabalhar mais 7 anos e só depois ele casou com Raquel. Não, o texto fala que depois, dado uma semana do casamento dele com Lia, ele poderia então se casar com Raquel e aí sim ficaria devendo esses 7 anos para o seu sogro. E Jacó então começou a ter os filhos. Como Jacó amava Raquel e não amava Lia, o texto é interessante, diz que Deus acabou compensando, de alguma forma, né, essa falta de reconhecimento de Lia. Né? Lia era uma pessoa sofredora, né? Vamos pensar, né, entender essa situação. Ela não era querida por Jacó, ela só se casou com Jacó por conta desse engodo, e certamente ela tinha uma infelicidade em relação a isso. Mas, no entanto, Deus permitiu que ela tivesse vários filhos. E ela concedeu, então, Deus concedeu a ela o primogênito Rúben. Depois, achando, né, que assim, olha só, né, o texto diz: por isso agora ele me amará, amará o meu marido me amará. Né? É a tristeza, né, a gente vê, né, o temor, né, e também o medo que a mulher tem de não ser querida, o desejo dela ser reconhecida como uma esposa, como uma mulher valorosa, né? Coisa que ela não tinha de Jacó. E ela concebeu outra vez, deu à luz um outro menino que chamou de Simeão,
e deu à luz outra vez, e chamou o outro de Levi. E finalmente, no capítulo 29, terminando o capítulo 29, nasceu outro filho que foi Judá. E aqui tem uma questão muito curiosa que é importante depois a gente perceber, né? Ter bastante atenção. Porque Jesus Cristo, ele é o descendente de Judá. Davi, ele era da tribo de Judá. E aqui chama atenção por que o rei ele vai sair da tribo de Judá e não de Ruben, que era o primogênito. Então, mais para frente a gente vai ver essa explicação. No capítulo 30, então, nós temos mais nascimentos. Vendo a Raquel que ela não conseguia ter filhos, ela utilizou o mesmo expediente que Sara utilizou. Ela pegou a sua serva, né, que era a Bila, e ofereceu a Jacó para que Bila desse filhos adotivos para Raquel. Então assim aconteceu. E de Bila nasceu então um filho que foi o primeiro chamado Dan, e depois o segundo filho que foi chamado Naftali. E Lia, por sua vez, para não ficar para trás, ela também concedeu uma sua serva Zilpa para que Jacó então tivessem filhos de Zilpa, né, que seriam adotados por Lia. E aí nasceram Gade e depois nasceu Asser. E aqui um parênteses muito interessante nessa história, que foi justamente a questão da mandrágora. Mandrágora, desde os tempos bíblicos, passando pela Idade Média, é considerada uma raiz que seria uma raiz estimulante sexual, né, que poderia trazer fertilidade. E essa crença também existia, né, nos tempos bíblicos. Né? Aliás, certamente é proveniente dos tempos bíblicos, né? Pessoal que morava lá no Oriente. E Rubem, então, achou essa raiz, essa mandrágora, e entregou para sua mãe. E Raquel, então, reclamou, queria por toda a lei essa raiz, e houve um conflito. Né? Aí a própria Lia soltou, né, todo o seu recalque também, dizendo que, além de ter o amor de Jacó, ela queria também ter filhos, né, de Jacó, mostrando que ela compensava com os filhos, né, essa falta de amor com Jacó. Mas, no entanto, elas fizeram um trato, né, e Jacó dormiu mais algumas vezes com a Lia e nasceram outros filhos. Nasceu, por exemplo, a Issacar e Zebulon e uma filha chamada Diná. Nós não sabemos se outras mulheres nasceram, né? Mas Diná, ela é mencionada aqui também por um aspecto especial que nós vamos ver mais para frente também. Diná, ela acaba tendo um episódio muito triste na vida dela, né? E aí, finalmente, Raquel, ela conseguiu ter um filho que foi José. Além de toda essa história no capítulo 30, né, dos filhos que nascem, vamos lembrar que mais um filho vai nascer, porque são 12 filhos. Nós temos no capítulo 30 um pacto que o próprio Labão faz com o Jacó, um novo pacto, né? Que até então Jacó só trabalhou em virtude daqueles dotes, né, relacionados ao casamento das duas esposas. E aí que Jacó mostrou toda a sua insatisfação com tudo isso, Labão prometeu melhorar o salário dele e Jacó fez uma proposta muito ousada, né? Porque no Oriente, geralmente, as ovelhas são brancas e os cabritos são negros. E ele faz uma proposta dizendo que era para separar todas as ovelhas que não eram brancas, ficaria com Labão, ele só ficaria com as brancas, e as crias dessas brancas que fossem negras ficariam com Jacó. E em relação aos cabritos, aqueles que fossem malhados também, né, malhados e de outra cor, né, branca, ficaria então com
com Jacó também. Então, contrariando até a genética, né? Porque certamente haveria um número muito pequeno, né, de ovelhas e de cabras que nasceriam com as características que o Jacó estava oferecendo. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário, começou a nascer bastante gado, né, com essas características ovinos, né, com essa característica que o próprio Jacó estabeleceu. Deus abençoou a Jacó. E o texto fala que Jacó, então, se enriquece bastante, né, separando os rebanhos e, claro, tendo conflitos depois com o Labão, como nós vamos ver mais para frente. Então, esses textos são muito interessantes. Jacó, ele é um personagem que chama atenção pelos seus desacertos, também pela forma como ele procura, né, sempre barganhar, negociar. E aqui, nesse caso em especial, parece que Jacó ele perde o interesse de ficar trabalhando para Labão, porque até então os filhos de Labão não são mencionados. Então parece que quando Jacó chega, só haviam meninas, Raquel e a Lia. Mas aí depois o texto fala que existem meninos, homens. E aí, evidentemente, a herança ficaria com esses homens, a herança de Labão. Então já não interessava mais para Jacó ficar trabalhando tanto pelo rebanho, pelas propriedades do seu próprio sogro. Que Deus abençoe, que a gente continue firme e forte nesse processo aí, nessa jornada de leitura bíblica.